sou pastor há 38 anos e numa reunião de pastor eu passei mal, eu desmaiei e fui levado pelos meus companheiros, os pastores, para o hospital. E ali chegando no hospital, o médico nos atendeu e eu fui para a sala tomar o soro. E pouco tempo depois ele falou, olha, nós vamos ter que fazer exames e a gente não sabe a causa, a razão. No mesmo dia ele falou assim para mim, o senhor vai ter que ficar aqui no hospital. E eu me lembro que eu entrei assim como estou aqui, arrumado, bem vestido, de pastor, mas depois eu me vi numa situação muito difícil, que foi no dia seguinte, quando ele voltou e falou, olha, senhor Francisco, o senhor está com problema de potássio muito baixo, o senhor vai tomar esse medicamento e daqui a pouco o senhor vai para casa. E nesse ir para casa eu levei 54 dias no hospital, 40 dias eu fiquei de coma, né? Fiquei entubado e 14 dias na enfermaria. Quando o médico me falou que eu estava com potássio baixo e também eu tive problemas no meu pulmão, 80% do meu pulmão foi tomado e os meus rins parou. E aí veio toda a complicação, porque eu peguei bactéria dentro do hospital, ao ponto que eu cheguei, como está aqui nessa foto, né? Eu vejo esse momento aqui, foi muito doloroso, porque eu passei uma situação que eu nunca imaginei na minha vida, aos 59 anos, passar por uma situação daquela. Eu achei assim que naquele momento não era uma causa normal dele passar mal por não ter se alimentado direito, alguma coisa. Nunca imaginava de passar o que eu ia passar. E dali foi para 40 dias sem eu ver ele de forma nenhuma. Não vi ele. Nem podia entrar naquela época lá dentro. Todo dia eles mandavam tudo pelo celular. E quando eu recebi a primeira notícia que ele já estava muito mal. O momento mais difícil foi quando ele veio o último boletim dele. Aqui no laudo diz que a doença é gravíssima e seguida de morte. Então diz aqui que o médico, segundo ela falou para mim depois, que o médico ele pode morrer daqui a 1 hora, a meia hora, um dia, uma noite. Então, aí nesse momento aí foi onde eu apelei para Deus mesmo. Eu creio que eu dei um grito assim de revolta, que no momento mais difícil assim que eu não aceitei. O meu vizinho até chorou, que achava que realmente aquele grito que eu tinha dado é que ele realmente tinha falecido. E a pior coisa que eu senti foi quando ele recebeu, que eu vi a ferida nas costas dele. Ali foi que eu vi o sofrimento dele. Eu achei que ele estava com muita dor. Então foi ali que eu senti assim, a tristeza de ver ele naquela situação. Que ele recebeu realmente uma escara, né, nas costas. Então tinha uma cirurgia que eles fizeram, então ficou tipo um buraco nas costas. E ali foi onde eu chorei. Chorei por dentro, assim, que eu não podia mostrar para ele, mas chorei porque eu vi a tristeza, assim, de ver ele sadio de repente, ver ele naquela situação. Então, aí foi aonde eu vi que só tinha uma saída, que era Fogueira Santa. Isso aconteceu sábado, o último laudo, que já estava praticamente já morto. E foi dali que eu peguei tudo que tinha, conversei com o Renato, meu filho, e foi assim que eu vim, acho que eram 6 horas da noite, domingo à noite, e coloquei no altar. Quando eu desci do altar, uma semana depois, o Osh voltou do coma. Então aí foi tudo maravilha.
para casa, estou de volta, graças a Deus. Obrigado pelas orações. Um beijo. Aí veio, começou a evolução. Foi quando eu fui para casa, comecei o tratamento em casa, eu voltei a comer, voltei a falar, eu voltei a ser, voltei a fazer tudo que uma criança, quando nasce, faz. Quando ela me viu e eu olhei para ela, eu fiquei emocionado, né? Porque eu estava naquela situação, assim, e ela me olhou e a enfermeira começou a gritar, Dona Betânia e tal, vem aqui, olha, o Washington está bem, ele está saindo hoje, ele voltou do coma e tal. Então houve uma alegria, assim, contagiou o coração das enfermeiras, porque era desesperador. E eu fiquei assim, olhando para ela, tipo assim, como quem está assustado, mas não era assustado, era emocionado de poder estar vendo ela novamente. Os médicos iam fazer a avaliação e eles começaram a perceber isso e para eles foi um milagre. Um dos enfermeiros falou, né? Que quando passava, me via na maca, eles olhavam e balançavam a cabeça e diziam assim, ó, isso aí já foi. Porque eu estava morto. Diante de tudo isso, eu me fortalecia, porque tem uma palavra, tem uma Bíblia aí, tem uma palavra que no Salmo 119, versículo 116, que diz assim, ó, sustenta-me com a tua palavra, para que eu viva, e não permita que a minha esperança me envergonhe. Então isso aqui me fortaleceu, porque eu senti a força de Deus ali sobre a minha vida e me dando condição. Então foi assim que eu fui me recuperando. E os médicos ficavam admirados, as pessoas ficavam admiradas. Porque quem me viu lá no hospital e vê nas fotos hoje, me vê assim e diz, não acredito. A própria enfermeira fala que não acredita no milagre, como pode ser uma recuperação tão rápida. Eu falei, é Deus. Assim como eu sempre falei para as pessoas da importância do altar, que o altar não deve nada a ninguém, que o altar é santificado, o altar é o lugar morada de Deus e que todo sacrifício é feito ali diante do altar de Deus. Assim, eu pude vivenciar isso também através deles, do propósito deles, da vida que eles fizeram. Enquanto eu estava lá em coma, eles estavam fazendo no altar aquilo que eu falava para o povo. E aí aconteceu tudo isso. A gente está aqui com a maior alegria para testificar a palavra de Deus. Hoje, eu vejo que Deus me tirou essa vergonha, essa humilhação que eu passei, todo esse sofrimento, para me colocar hoje nessa condição de servo, servindo a Deus no altar. Uma coisa que eu tirei de lição, porque eu nunca decepcionei e nunca vou decepcionar o Espírito Santo. Eu confiei e foi tudo assim, difícil, não foi fácil não. Você olhar para um monte assim e ver que você só tem Deus para te ajudar. E não foi fácil. Eu sei que muitas pessoas podem estar passando por uma situação idêntica à minha, mas eu sei que o Espírito Santo estando presente, você age, você passa e você vê o Deus que a gente serve. E Ele não vai me deixar sem a minha resposta. Então, quando você passa essa situação, você vê o milagre, vê a situação, vê o poder de Deus e vê o próprio Deus sentado perto de você, cuidando de você. Foi isso que eu vi o Espírito Santo nesse momento mais difícil da minha vida.